Capítulo 7 – Doença sem face. Lorde Demônio mais fraco, 71 rank, Dantalha, Calendário Imperial. 20.06.1505, Castelo do Lorde Demônio Dantalha. Vossa Alteza planeja ficar o dia inteiro na cama novamente? Se você acha que eu não estou fazendo nada só porque estou deitado na cama, então você está terrivelmente enganada. O destino de todo o universo está transcorrendo em minha cabeça. 2 meses já se passaram. Desde que eu peguei o dinheiro emprestado, passei os últimos 2 meses fazendo somente o que eu queria. Lápis vir até aqui e começar a suspirar já tinha virado rotina. Os juros acumulados já passaram de 2,000 libras. Ah, esse livro parece ser interessante. Eu estava folheando um livro enquanto permanecia deitado. O título dele era Crônicas dos Grandes Lordes Demônios e as Leis que derivam deles. O motivo para eu ler este tipo de obra era simples. As informações que eu tinha deste mundo proviam de apenas uma fonte. Dungeon Attack era um jogo em que você jogava no papel do herói humano. Graças a isso, eu posso até ter conhecimento sobre os humanos e sua sociedade, mas eu era ridiculamente ignorante sobre o mundo dos demônios. No máximo, havia uma heroína vampira que se apaixonava pelo protagonista e se entregava a ele. Mas é só isso. Ela nunca entrou em detalhes sobre o mundo demoníaco. Bem, isso só quer dizer que eu tinha que estudar por minha própria conta. Neste mundo, para um Lorde Demônio atacar outro, ele precisa enviar declarações de guerra ao menos 2 vezes. Que coisa estranha se preocupar com a formalidade quanto a isto. Entretanto, é um método impressionante para evitar guerras. Se Vossa Alteza continuar não tomando medidas desta forma, acabarás entrando em falência dentro de 3 meses. Por favor, esteja ciente disto. Eu quero comer sorvete. Ela deve ter percebido que eu estava ignorando-a completamente. Lazuli pressionou suas têmporas com seu polegar e indicador. Mesmo que sua face continuasse inexpressiva, eu podia julgar pelo seu ânimo que ela estava recebendo bastante estresse. Dei a ela um sorriso sem vergonha. Não se preocupe. Todas as preparações já foram feitas. Minhas desculpas, Vossa Alteza. Com exceção da ordem que me destes há 2 meses, Vossa Alteza fez mais alguma coisa? Aquilo foi toda a preparação necessária cerca de 50 dias atrás. Eu a fiz comprar uma quantidade massiva de uma certa erva. Neste momento, esta é uma planta que a maioria das pessoas consideraria meramente como um mato inútil. Porém, eu sei o futuro. O ano era 1505 no calendário imperial. Neste verão, uma doença infecciosa ocorrerá e irá se espalhar por todo o continente. No futuro, essa doença será conhecida como a peste negra, um símbolo de medo por todo o continente. Quase 40% de toda a população do local será eliminada, de modo que chamar isso de pesadelo não chega nem próximo de descrever este evento. O jogo Dungeon Attack começa próximo a essa época em que a peste já havia passado. Mais especificamente, a história do jogo inicia no ano 1515 do calendário imperial. Eu não deveria me preocupar com uma tragédia que ainda estava por vir, certo? A parte interessante vem agora. Esta mazela, surpreendentemente, tinha uma cura. O seu nome era simplesmente erva negra. Já que curava a peste negra, foi chamada de erva negra. As pessoas deste mundo tinham um gosto terrível para nomes. Elas provavelmente dariam um nome melhor a um filho bastardo. Erva angélica, piedade da deusa, fígado de Apolo, apelidos exagerados assim surgiram posteriormente. Entretanto, isso é uma conversa para depois. No verão de 1505 do calendário do Império, antes da praga chegar, a erva negra era um simples mato. Em muitas regiões, essa planta não tinha sequer a honra de ter um nome. Só isso mesmo. Um mato. Um pedaço de grama sem qualquer valor monetário. Eu, usando todas as 10,000 moedas de ouro, investi nesta planta. Sinceramente, isso foi fácil. Primeiro, eu fiz um contrato com pequenas firmas mercadoras pelo continente.
Em seguida, através destas pequenas firmas, consegui entrar em contato com os farmacêuticos espalhados pelo território. E finalmente, os farmacêuticos contrataram coletores de ervas das cidades e vilarejos. Instantaneamente, um contrato triplo foi assinado. O intermédio e os custos de transporte das pequenas empresas, 2.000 ouros. O custo dos farmacêuticos e das despesas dos coletores contratados, 6.000 ouros. Além disso, para manter as ervas o mais conservadas quanto, comprei um armazém semi-permanente da mais alta qualidade. Eu ainda não estava acostumado com os costumes deste mundo, mas estava tudo bem. Eu penso grande onde quer que eu esteja. Lápis foi minha representante em todas as questões detalhadas, chatas. A pessoa que foi por aí fazendo contratos com as firmas pequenas e com os boticários não fui eu, mas sim Lápis. Alguns podiam dizer que nós combinamos bem. Nós éramos uma combinação incrível. Alguém que não sabia o que estava acontecendo internamente, provavelmente cairia na gargalhada se visse isso. Ele pegou 10.000 ouros emprestado e estávamos curiosos para saber o que ele faria com isso, mas olha só. Ele comprou um monte de plantas que não são nem comestíveis, e está as estocando como se fossem um tesouro. Lápis me contou que os executivos estavam dizendo na firma, essa é a coisa mais engraçada que eu ouvi esse ano. Eles diziam isso e gargalhavam, isto é o que ela me disse. As palhaçadas do Lorde Demônio Dantalha eram o maior tópico de fofocas na cidade. A idiotice do louco Lorde Demônio mais fraco, 10.000 moedas gastas como merda, jogando a vida fora só para conseguir um pouco de atenção, etc, etc. Eu estava muito satisfeito. Conseguir trazer riso e alegria para a vida das pessoas só com isso. Isso não é o verdadeiro prazer da vida. Além disso, nós todos vivemos vidas infinitamente difíceis e vazias. Se eu conseguisse colocar um sorriso no rosto delas, então não poderia ficar mais feliz. Eu estava mesmo sério. É por isso que vou fazer isso tudo ainda mais interessante. Não é a coisa mais engraçada que vocês ouviram esse ano, mas a melhor piada que vocês já ouviram em suas vidas. A planta que nós pensávamos ser só mato, na verdade é tão preciosa quanto uma joia. Era este o fim que estava por vir. Se você tiver senso comum, então não tem como não rir até doer a barriga. Eu realmente quero ver a expressão que você vai fazer daqui um mês. Perdão? Já que você nunca mostra nenhuma expressão. Você pode esperar ansiosamente por isso. Eu muito provavelmente vou fazer você rir. Eu não entendo sobre o que Vossa Alteza está falando. Espere pacientemente e entenderá tudo. Enquanto rolava em minha cama, eu dei risada. Uma notificação apareceu. Será que é porque eu a provoquei demais? A feição da mercadora Lápis Lazuli diminuiu em 1 ponto. Com isso, o afeto dela caiu para 0. Ele vinha diminuindo há 2 meses, e agora finalmente atingiu o mínimo. Agora provavelmente um desconhecido me trataria melhor do que ela. Minhas desculpas, mas devo me retirar. Há muitos documentos atrasados da firma. Lápis Lazuli virou as costas friamente. Lala, o que deseja? Leve com você. Eu joguei para ela um pedaço de pergaminho. Lápis o pegou com as 2 mãos. Vossa Alteza. O que é isso? Eu dei uma piscadela jocosa. Tudo bem não vir ao meu castelo por um tempo. Ao invés, vá até esse local e observe a situação lá. Você descobrirá algo interessante. Depois disso, ela me olhou cheia de suspeitas e em seguida retirou-se. Aquele pedaço de papel era a última armadilha. Lápis Lazuli certamente vai perceber a existência desta cilada muito depois. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Comerciante da firma Cusca, mestiça, Lápis Lazuli. Calendário Imperial. 27/06/1505, Águas Quentes, Siracusa. Suspiros escapando. Eu me pergunto quantos já foram. A grande candidata executiva da Cusca, Lápis Lazuli. No momento estava em uma termas. Era um local em que os habitantes locais gostavam de tomar banho. Homens e mulheres estavam andando nus orgulhosamente na minha frente. Mesmo falando isso, eu também estava nua. Homens passando pelos corredores olhavam para cá com seus olhares obscenos.
Os seus olhos eram incrivelmente desagradáveis. Eu queria esmagar os globos oculares de cada um deles. As águas quentes não eram só um local para relaxar, mas também um local de romance. Em outras palavras, pode-se dizer que as pessoas estavam flertando peladas. Um homem e uma mulher iriam a uma das piscinas e naturalmente começavam a se galantear. Era esse tipo de lugar. Naquele mesmo momento, eu podia ouvir sons de gemidos vindo da lateral. Eu estava tentando desesperadamente manter minha cabeça virada para o outro lado. Outro suspiro. Havia um motivo surpreendentemente simples para eu estar aqui em Siracusa, na parte mais ao sul do continente. O papel que Sua Alteza Dantalha me entregou continha algumas frases estranhas. Reino da Sardenha, Siracusa, casa de banhos, clínica, local de origem. Dor nas juntas, temperatura alta, pele enegrecendo. Primeiramente, sem qualquer contexto, isso podia parecer algum tipo de código. Sua Alteza Dantalha há 2 meses vinha mencionando uma doença. Inicialmente, eu havia me enganado, pensando que ele estava falando besteiras propositalmente. Contudo, depois de o ver escrevendo esse papel e o entregando para mim, parece que ele realmente estava falando sério. Isso é uma piada, certo? Por favor, alguém me diga que isso é uma piada, qualquer um. É isso mesmo. Ninguém vai vir me dizer. Eu suspirei pela 3ª vez. Doenças em si não eram raras. Mas mesmo assim, prever quando e onde uma apareceria. Além disso, já saber qual é a cura para ela. Isso era impossível. É por isso que é normal os executivos tratarem Sua Alteza como um maluco. Honestamente, mesmo que não fossem muitas, eu tive esperanças. Sua Alteza, que era inútil, mas superou uma situação de vida e morte, renascer como um verdadeiro Lorde Demônio. Esse tipo de história que parecia um conto de fadas, podia ser pouco, mas eu realmente quis acreditar. Mas aquele 71 rank. Ele é mesmo só um idiota irremediável.